Olá, galerinha! Caderno e lápis na mão, porque agora é a hora da nossa correção. Vamos fazer hoje as correções das atividades de português e geografia que foram aí no livro. Vamos começar com o português. A primeira, a segunda, a terceira questão são questões pessoais, tá bom? Então vamos aqui. Eu vou dar mais ou menos as respostas que os alunos deram, que está corretíssima. Primeira questão. O que mais chamou a sua atenção no texto lido? Teve gente que falou que foi o tiroteio sangrento, né? Que foi a violência que tinha, né? Entre os soldados e também o cangaço. Teve gente que falou que chamou a atenção as falas, né, dos personagens. Enfim, foram várias respostas aí muito interessantes. Segunda questão. O que a leitura desse texto provocou em você? Ah, mas aqui teve gente que falou que foi tristeza, teve gente que ficou muito assustado, teve gente que falou até que estava apavorado aí com esse cordel, né? E teve gente aí que teve uma sensação muito grande de violência comparado com os dias atuais. Poxa, essa resposta aí foi muito forte, né, gente? Quarta questão. Terceira questão, desculpa. Suas suposições sobre como seria o combate e morte de Lampião se confirmaram depois de ler o poema de Cordel? Então, muitos aí falaram que sim, né, que sabia que ele ia ser morto a tiros. Teve até alguns alunos que falaram que já até assistiu, né, o filme de Lampião, tá? E já sabia como ele morria. Quarta questão. O cordel relata um fato histórico, combate e morte de Lampião e Maria Bonita. Em sua opinião, os cordéis retratam de maneira fiel os fatos históricos? Bom, essa resposta aqui, né, gente, a gente tem que dar uma pensada, porque às vezes aqui é baseado em fatos reais, mas nem tudo aconteceu do jeito que foi contado, né, no cordel. Sempre ele coloca uma informação a mais, tira algumas informações, mas assim, a pessoa que matou realmente, né, foi o Tenente Bezerra e ele foi morto realmente dessa forma. Mas aí, alguns detalhes, ele com certeza, ele colocou alguns detalhes a mais, né, para que pudesse fazer esse cordel. Quinta questão. Para alguns, Lampião é considerado um herói, para outros, um bandido. No poema, Lampião é apresentado como herói ou como bandido? Como bandido, né, gente? Essa questão aqui muita gente acertou, tá? Exatamente, ele era um bandido, né? Pois retrata como um cangaceiro implacável e feroz, ou seja, muito violento, né? Ele era muito destemido, ele matava, esquartejava as pessoas. Olha só que terrível, né? Então ele era um bandido, né, que aterrorizava aí as pessoas. Sexta questão. Explique o que motivou Lampião a entrar para o cangaço. Ah, essa aqui a maioria também acertou, que foi a morte de seu pai, né? Visto que Lampião queria o quê? Vingança. Sétima questão. Segundo o texto lido, de que maneira Lampião e Maria Bonita iniciaram o romance entre eles? Eles iniciaram um romance quando Maria Bonita passou a fazer parte do bando, né? Então, quando ela começou a fazer parte do bando, eles se apaixonaram, né? E aí começaram a namorar. Oitava questão. Por muito tempo, Lampião e seu grupo foram perseguidos. Essa oitava questão, gente, a maioria mesmo, a grande maioria acertou, viu? Letra A. Quem conseguiu matar Lampião e acabar com o seu bando? Foi quem? Foi o Tenente Bezerra. Muito bem. Letra B. De que forma isso aconteceu? Em um dos cercos do Tenente Bezerra contra o bando de cangaceiros. Maria Bonita e Lampião foram atingidos no tiroteio. Teve alunos ou alunas que colocaram que foi numa grande batalha, né, de tiros ou num grande tiroteio. Também está certíssimo, viu, gente? Está muito certo também. Nona questão.
o registro empregado em um poema de cordel costuma ser mais informal. Aí eu expliquei, né, o que seria informal, que são palavras ou expressões usadas no nosso cotidiano, né, no dia a dia. Identifica no texto alguns trechos que comprovem essa afirmação. Então, as possíveis respostas, tá? Tocar fogo no sertão, arrepiava o cabelo. Me parece que você também, né, colocaram em cima da bucha, né? Na bucha também tá certo. Não está colocado aqui, mas está certo também, tá? Pipoca o fogo violento, também isso aí foi colocado. 10ª questão. Observe a seguir algumas palavras empregadas no cordel. Aí tem trabuco, turuna e pitomba, né? Que foram as que eu expliquei. Essas palavras são exemplos de regionalismo, ou seja, palavras ou expressões comuns em determinadas regiões do país. Quais delas são faladas na sua região, né? Ou na região que você vive? A mais conhecida da gente, né? É pitomba. Aí colocaram aí pitomba. A maioria colocou pitomba. B. Na B, reúna com um colega, caso não conheça o sentido das palavras. Mas aí eu já tinha, né, explicado. Então, ficou, né, trabuco, que ficou um tipo de arma, né, ou de revólver ou espingarda, turuna, forte, valente, e pitomba, bala da garrucha. Mas a pitomba, né, que nós conhecemos, que seria a fruta, mas no sentido do texto seria a bala da garrucha, né? Letra C. Como você costuma reagir quando ouve alguém falando de forma diferente de você? Ah, mas aí teve muitas respostas bem interessantes. Teve gente que falou que fica calado, não fala nada. Teve gente que pergunta o que é. Teve gente que falou que morre de rir, né? Então, teve várias perguntas aí muito interessantes, né? Que mandaram para mim. E todas tá certo, porque isso aí é algo pessoal, tá, gente? Pode colocar o certinho aí. 11ª. No Brasil, poemas de cordel adquiriram força e expressividade no Nordeste. Indique os elementos apresentados no cordel que se relacionam a essa região. Então, aqui, né, gente, foi colocado, né, o estado de Pernambuco, né, o sertão do estado de Maceió, tá? Então, exatamente são essas, né, que são representatividade aí do nosso Nordeste, tá? A 12. O cordel ocupa um espaço da página da mesma maneira que um texto em prosa, um conto, por exemplo? Explique. Não, né, gente? Claro que não. Por quê? Porque o cordel, ele é um poema, então ele está organizado em versos e estrofes, tá? Então, essa daqui também a maioria acertou, eu fiquei muito feliz. Entenderam aí bem direitinho a explicação. Vamos agora para a última página, a página 22. Releia uma das estrofes do cordel e observe as rimas. Então, aqui nós temos aqui, né, eu fiz a releitura, né, dessa estrofe, e na letra A tem o seguinte: que palavras rimam nessa estrofe? Aí nós temos aqui Pernambuco, trabuco e maluco. Aí, as rimas estão nos versos pares ou ímpares? Pares, né, gente? Olha só. 1, 2, então tá no 2, então é pá. 3, 4, então tá no 4, né? É pá também. 5, 6, então 6 também é pá. Então, as palavras que rimam estão nos versos pares. Quanto às demais estrofes do cordel, em que posição as rimas se encontram? As demais estrofes também apresentam rimas entre os versos pares, né? Então, aqui você poderia colocar essa resposta aqui, ou então poderia colocar 2, 4 e 6, tá? Letra D de dado. O professor vai fazer uma leitura expressiva dessa estrofe. Então, observe as rimas e marque um X na alternativa adequada, que seria essa daqui. As rimas contribuem para o ritmo do poema, tá? Então, aqui está a explicação da atividade de
português corrigida coletivamente. Agora, nós vamos para geografia. Correção de geografia, página 12, tá? Nós temos aqui, né? Olha só, observe as paisagens a seguir. Nós temos aqui duas paisagens, tá? Duas paisagens bem lindas mesmo. Então, o que é que vocês vão fazer? Pinte as palavras conforme indicado, né? Então, nós temos aqui, de vermelho, elementos que você observe na paisagem A, de verde, elementos que você observa na paisagem B, e de azul, elementos que você observa nas paisagens A e B. Então, seria correto você fazer o quê? Vermelho, né? Seria rochas, tá? Que é elementos que você observa na paisagem A, né? Que seriam essas rochas aqui, certo? E aí, no caso de verde, tá? Seria os prédios, as ruas e a ponte, né? Que também seria algo, né? Elementos que você observa na paisagem B, que seriam os prédios, né? Essa ponte aqui, né? E as ruas que está entre aí esses prédios. E de azul, elementos que você observa tanto na paisagem A como na B, que seria a vegetação e também o mar, né? Então, aqui está a resposta dessa A da primeira questão. Agora, nós vamos aqui para B. Em qual das paisagens mostradas acima predominam elementos naturais, certo? Então, na paisagem A, né, gente? Então, na paisagem A, que seria os elementos naturais. E na C, nós temos aqui, em qual das paisagens acima predominam os elementos culturais, né? O culturais seria o quê? Aqueles construídos pelo homem. Cite 2 exemplos. Então, na paisagem B, tá? Que são as ruas, os prédios, a ponte, né? E eu não falei da paisagem A, né? Eu esqueci de falar que está lá na letra B, que seria o mar, a vegetação, né? As rochas, que representam aí as paisagens naturais, né? Assim como a nascer, as paisagens que seriam culturais, seria as ruas, os prédios e a ponte. Pronto, gente. Então, aqui está a correção das duas tarefas, tanto de português como também de geografia, né? Que vocês fizeram e agora está corrigido. Mas o pessoal que não fez, não tem problema. Corre lá no livro e vamos aí fazendo a tarefa juntamente com essa correção. No mais, gente, até a próxima aula.